Olá, estudantes! Tudo bom com vocês? Meu nome é Tiago, eu sou professor de matemática e essa aula de hoje vai ser sobre o conjunto dos números reais, certo? Não é uma aula muito curta, né? Nem também muito longa, porém é uma aula bastante complexa. Alguns colegas meus que vão fazer concurso público, Enem, vestibular e FCE pediram para que eu gravasse a aula sobre teoria elementar dos conjuntos, que está em quase todos os conteúdos programáticos dos concursos públicos. Porém, não tem como falar sobre teoria elementar dos conjuntos sem antes conhecer todos os conjuntos numéricos. No caso, o conjunto dos números reais, que envolve todos eles. Portanto, eu peço a compreensão de vocês para que assistam o vídeo até o final, preparem seus materiais, caderno, caneta, para fazer as anotações, porque é uma aula bem complexa, mas também bem produtiva. Eu tenho certeza que no final dessa aula todos vocês vão estar sabendo tudo sobre os números reais e já estarão prontos para que a gente possa estudar a teoria elementar dos conjuntos, que cai em quase todos os concursos públicos. Então vamos lá para a nossa aula? Vamos lá então. O conjunto dos números reais. O que é o conjunto dos números reais? Na verdade, o conjunto dos números reais ele é a união de dois outros conjuntos: o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Ele pode ser definido pela equaçãozinha matemática, onde o R, que representa os números reais, vai ser igual ao Q, conjunto dos racionais, mais o I, conjunto dos irracionais. Porém, para isso eu preciso entender várias outras situações, várias outras coisas. Por exemplo, o que é o conjunto dos números racionais e irracionais, quem compõe todos eles, né? E principalmente a gente vai ter que saber a simbologia de cada conjunto, né? A gente vai ter também que conhecer as relações de pertinência e subconjuntos, e os operadores pertence ou não pertence, contido ou não contido. Tudo isso aqui é de suma extrema importância para que a gente possa compreender as operações com conjuntos numéricos e sempre cai nos concursos públicos, sempre, tá? Em vestibular e FCE vai estar sempre aparecendo lá a simbologia. Então a gente vai analisar cada conjunto para que a gente possa depois englobar todos esses números, conjuntos numéricos, dentro do conjunto dos números reais. Vamos lá, vamos relembrar um pouquinho sobre todos os conjuntos. O primeiro conjunto que é apresentado para nós estudantes é o conjunto dos números naturais, representado pela letra N, e a gente já sabe que o conjunto dos números naturais são aqueles números que a gente pode contar, né? Que ele parte a partir do zero e vai até o infinito, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito, né? Esse é o conjunto dos números naturais. Depois disso, a gente é apresentado ao conjunto dos números inteiros, que são os naturais mais os seus opostos, ou seja, os números negativos também. Então, eu vou ter tanto os números positivos quanto os negativos, todos infinitos. Então, eu vou lá do infinito negativo, aí tem o menos 3, menos 2, menos 1, todos os números negativos, né, inteiros, passando pelo zero, e depois eu vou ter os números positivos. A gente aprende também que nos números positivos eu não preciso identificar com o sinal de mais. Quando não tem sinal, eu já sei que se trata de um número positivo, né? Uma coisa já que a gente pode observar aqui, ó, é que dentro do conjunto dos números inteiros está o conjunto dos números naturais, ou seja, os naturais estão contidos nos inteiros, certo? Vamos continuar, depois a gente vai falar sobre um pouco mais sobre eles. Aí agora a gente vai ter o conjunto dos números racionais, que são as frações, as dízimas periódicas, os números decimais, né? Então a gente vai ter tudo isso aqui: fração, decimal, dízimas periódicas, certo? Deixa eu colocar aqui para que você possa anotar, pausar o seu vídeo aí, fazer a sua anotação no caderno, né? Dízimas periódicas, certo? Depois a gente vai ter quem? O conjunto dos números irracionais, representado pela letra I.
né? O conjunto dos números irracionais é formado pelas dízimas não periódicas. Eu vou falar sobre isso, sobre o que é cada um desses termos aqui, tá? Não periódicas. E o conjunto dos números reais, que vai envolver todos os conjuntos, certo? Periódicas. E o conjunto dos números reais, que é a união de todos esses conjuntos aí, certo? União dos conjuntos. Então vamos conhecer cada um, vamos falar sobre os termos mais usados, né? Mais usados, que aparecem muito em concurso público, as relações de pertinência que existe, né? Aí a relação também de subconjuntos. Então vamos lá, vamos aqui que eu vou explicar um a um para que a gente possa compreender melhor. Quando a gente estuda o conjunto dos números naturais, que a gente sabe que os naturais ele é igual ao 0, 1, 2, né, como eu já falei, até o infinito, a gente vai também conhecer esse símbolozinho aqui, ó, que é um N com um asteriscozinho aqui em cima. O que essa simbologia quer dizer? Isso aqui nada mais nada menos é que os naturais não nulos, ou seja, isso aqui é o conjunto dos números naturais, né? Que a gente já sabe, só que não nulos. O que isso quer dizer? O que quer dizer não nulos? Ou seja, o zero ele é nulo, certo? O zero ele é nulo. Então, quando eu falo não nulos, quer dizer que eu vou ter todos os naturais menos o zero. Logo, esse conjunto dos números naturais aqui, ó, com um asteriscozinho, ele é simplesmente representado pelos números naturais menos o zero. Ou seja, o que isso me fala? Que o conjunto dos números naturais não nulos, ele é representado por 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Certinho? Então, esse é o primeiro passo, o primeiro tópico que você tem que entender. Quando aparecer o asteriscozinho em cima da letra do símbolo do conjunto, você automaticamente já tem que deduzir que esse número, esse conjunto não tem um zero. Tudo bem? Ou seja, digamos quando a gente for estudar lá funções, teorias de conjunto, que a gente for estudar, por exemplo, uma pergunta que cai assim: quantos elementos, um exemplo, tá? Quantos elementos possui? Aí ele te dá aqui, x pertence aos naturais não nulos, onde o x é menor ou igual a 4, por exemplo. Então aqui, quando você pegar uma questão desse tipo aqui, né? Um exemplo nessa situação, você já vai ter que conhecer toda a nomenclatura, conhecer a simbologia de cada descriçãozinha que traz na questão, entender o que é essa barra, entender o que é o pertence, o que essa expressão aqui está te falando. Para isso você vai precisar entender principalmente aqui, ó, onde ele está trazendo os naturais não nulos, ou seja, ele está falando que x é um elemento, um número pertencente a esse conjunto, só que tem que ser menor ou igual a 4. Aí você vai colocar a resposta aqui, quando a gente aprender sobre essa teoria, né, sobre essa linguagem de conjuntos, você vai ver que os números menores que ou iguais a 4 são 4, 3, 2, 1 e o 0. Porém, né, aqui dentro dos naturais, não tem o 0, então esse 0 aqui não entra. Logo, esse conjunto aqui, essa representação simbólica, né, essa linguagem aqui, está dizendo que eu tenho 4 elementos pertencentes a essa sentença matemática, certo? Que são os números 4, 3, 2 e 1. É só um exemplo para que você possa já perceber a necessidade de conhecer os termos, de conhecer os símbolos. Tudo bem? Então, sobre os números naturais não tem muito o que falar. É só isso, naturais do zero ao infinito e os naturais não nulos, que é os naturais sem o zero, ok? Agora vamos sequenciar aqui e vamos para o conjunto dos números inteiros. Então eu vou ter aqui o z, certo? Que representa o conjunto dos números inteiros.
E aí tem toda uma história sobre a teoria dos conjuntos, o porquê que surgiu o conjunto dos números inteiros, né? Qual foi a necessidade de se criar esse conjunto. Por quê? Porque não dava para fazer todas as operações matemáticas somente nos naturais. Por exemplo, se eu pegar dois números naturais e somá-los, eu vou ter um número natural. Se eu pegar dois números naturais e multiplicá-los, eu também vou ter um número natural. Mas se eu pegar dois números naturais e subtraí-los, então eu já não tenho mais um número natural. Não tem como satisfazer todas as subtrações. Por exemplo, se eu pegar 5 menos 9, como é que eu vou tirar 9 de 5? Se eu só tenho 5, eu vou tirar 9. Não tem como. Então, nos naturais, aí surgiu-se a ideia dos números inteiros, também agora acoplando os números negativos. Aí a gente vai estudar sobre os números inteiros, né? Tem inclusive uma aula no canal falando sobre os números inteiros, né? Sinais iguais soma e repete sinal, sinais diferentes subtrai-se e dá o sinal do maior. Na multiplicação usa-se o jogo dos sinais, etc. Mas onde eu quero chegar? Que o conjunto dos números inteiros, como a gente já viu na apresentação dos conjuntos, ele vai englobar todos os números negativos, certo? Todos os números negativos, desde o infinito, vai passar pelo zero e vai pegar todos os números positivos, né? E aí a gente já tem a nossa primeira notação, observação que a gente pode anotar. Primeira observação que a gente percebe, que os números naturais estão contidos, esse símbolo aqui é o símbolo de estar contido, está contido no conjunto dos números inteiros. Ou seja, se eu representar o conjunto dos números inteiros em um diagrama, eu vou ter aqui o conjunto dos números inteiros, né? E eu vou ter dentro desse conjunto aqui o conjunto dos números naturais. Ou seja, onde aqui eu vou ter somente os números positivos e aqui eu vou ter os números negativos. Tudo bem? Então essa é uma primeira já observação, que se você buscar aí alguma questão de concurso, você pode encontrar questões para você assinalar isso como verdadeiro ou falso. Então aqui você já sabe que essa é uma situação verdadeira. Isso aqui diz que os naturais, né, ou seja, o conjunto dos números naturais, estão contidos, certo? Estão contidos nos inteiros, ok? No conjunto dos números inteiros. Eu estou só abreviando aqui, mas você já sabe do que se refere, certo? Então esse é o primeiro tópico. Agora a gente vai ter vários, como se fosse um desmembramento do conjunto dos números inteiros. A gente começa com o conjunto dos números inteiros não nulos. A mesma coisa lá, quando você observa que eu tenho um asterisco em cima da letra Z, eu estou dizendo que eu estou falando sobre o conjunto dos números inteiros não nulos, que vai ser a mesma coisa dos naturais, é os inteiros menos o zero. Logo, esse conjunto ele vai ser representado por todos os números negativos, certo? Desde o infinito, e por todos os números positivos, né? Só que eu não vou ter o número zero neste conjunto. Isso aqui é importante porque quando a gente for resolver problemas sobre teoria de conjuntos, que aparecer essa nomenclatura, essa simbologia, você já vai saber que o zero não participa desse conjunto dos números inteiros. Aí a gente tem também outro subconjunto, né, que é tirado do conjunto dos números inteiros, que é os inteiros positivos, quando eu tiver um sinalzinho de mais aqui, ó. Só que o detalhe, eu não posso chamar esse conjunto aqui de conjunto dos números inteiros positivos, porque nessa situação aqui eu vou ter somente os positivos, mas o zero ele entra. Então eu vou ter o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, até o infinito. Por que eu não posso dizer que esse conjunto é o conjunto dos inteiros positivos? Por quê? Porque eu tenho o zero. E o zero ele nem é positivo, ele nem é negativo.
Então eu não posso chamar esse conjunto de números positivos, inteiros positivos, porque eu tenho um número aqui que não é positivo, certo? Então como é que eu devo chamar ele? Então esse carinha aqui, ele é chamado de conjunto dos inteiros, dos números inteiros não negativos, certo? Já que ele não é positivo, né, porque tem um zero, então a gente vai chamar de não negativos. Isso aqui é importante, tá certo? A gente vai verificando que vai aparecer cada nomenclaturazinha que faz sentido de eu aprender, não simplesmente decorar, tá? Então aqui é lógico que se eu tenho um z com mais, é lógico que eu vou ter só os números positivos, mas o zero entra. Então não posso chamar esse conjunto de conjunto dos inteiros positivos, né? Como é que seria o conjunto dos inteiros positivos? Seria se eu tivesse o z com asteriscos e o maisinho aqui. Agora sim, esse conjunto ele é representado por todos os números positivos sem o zero. Nessa situação, eu só tenho números positivos. Então, esse cara aqui é chamado conjunto dos números inteiros positivos. Vocês estão compreendendo? Certo? Não é difícil, tá, gente? Não é difícil. É só você entender um pouquinho a lógica da situação. Do mesmo jeito que eu tenho o z+, eu vou ter o z-, certo? Então vamos fazer aqui a descrição de todos os conjuntos dos inteiros, né? Eles fatiados, digamos assim. Vamos lá, vamos entender aqui. Eu vou ter o conjunto dos inteiros completo, que a gente já sabe, que é todos os números negativos, né? Com o zero, e os positivos. Não preciso colocar o sinal de positivo, tá? Mas se colocar não é errado, certo? Aí eu vou ter o conjunto dos inteiros não nulos, que vai ser a mesma coisa, né? Só que sem o zero, ok? Então você vai ter os números positivos e negativos, mas não vai ter o zero. Aí você vai ter o conjunto dos inteiros não negativos, né? Que é o z com o maisinho, porque eu vou ter o 0, 1, só os positivos, só que nesse caso eu vou ter o zero. Então eu vou chamar de conjunto de inteiros não negativos. Aí eu vou ter esse z com mais e o asteriscozinho. Agora sim eu tenho o conjunto dos números inteiros positivos, né? Depois eu vou ter o conjunto dos inteiros somente com menos aqui. Nesse caso vai ser todos os números negativos, né? Incluindo o zero. Então não posso dizer que esse conjunto é formado somente por números negativos, porque o zero nem é positivo nem é negativo. Então o nome desse conjunto vai ser conjunto dos inteiros não positivos. Já se eu tiver o menos e um asteriscozinho, eu vou ter somente os números negativos nessa situação aqui, sem o zero. Então eu posso chamar esse conjunto de conjunto dos inteiros negativos. Esse é o primeiro tópico que você tem que entender. Tá vendo aqui como já ficou mais ampla a situação? Você tem que saber o nome de cada um. Então aqui é inteiros, conjunto dos inteiros, né? Aqui é o conjunto dos inteiros não nulos, certo? Aqui é o conjunto dos inteiros não negativos, certo? A gente já entende por que eu não posso chamar ele de positivo, né? Porque o zero não é positivo. Aqui eu tenho os inteiros positivos, certo? Aqui eu tenho os inteiros não positivos, né? Poderia ser negativos, né? Mas eu não posso chamar esse conjunto de negativo porque o zero não é negativo. Então tenho que chamar de não positivos. Já nesse caso aqui, que eu só tenho números negativos, então eu vou chamar de conjunto dos inteiros negativos, certo? Então o conjunto dos inteiros é isso. E aí já aumentou a situação. Então já poderia resolver todas as questões envolvendo subtração, mas divisão não. Então os números inteiros, que envolvem também os naturais, não tem os números quebrados. Por exemplo, se eu pegar o 3 dividir por 2, vai dar 1,5. E eu não tenho o 1,5 em nenhum desses conjuntos.
Então aí surgiu-se o conjunto dos números racionais, né? Então quando vem o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, certo? Conjunto dos números racionais, ele já envolveu todos os outros números, decimais, frações, vírgula, né? Só que tem um detalhe, por exemplo, já que esse conjunto ele representa os números com vírgula e os números em forma de fração, uma coisa é importante se observar, que os números naturais inteiros também podem ser escritos na forma de vírgula, também pode ser escrito na forma de fração. Por exemplo, se eu pegar o 5, o número 5, um exemplo, eu pego aqui o número 5. Eu posso dizer simplesmente, eu posso representar esse 5 como 5 sobre 1, em forma de fração, né? Eu posso representar esse 5 como 5,0, em forma de números com vírgulas, né? No caso, para eu poder fazer uma operação de número decimal, eu teria que colocar uma vírgula. Então esse número 5 pode ser escrito na fração, pode ser escrito com vírgula. Logo, ele faz parte do conjunto dos números racionais. Então o que acontece? Acontece o seguinte, eu vou fazer uma reta aqui para que a gente possa entender melhor. Eu tenho uma reta aqui, faz de conta que é uma reta, está um pouco torta, né? E aí os números naturais vieram aqui, o 0, o 1, o 2, o 3, até o infinito, né? Certo? E aí o que aconteceu? Depois dos naturais surgiram os inteiros, né? Aí veio para a esquerda do 0, o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, até o infinito, certo? E aí agora eu percebi que entre o 0 e 1 eu tenho infinitos números, ou seja, o 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, ou seja, todos esses números são números decimais, são números com fração, com vírgula, e aí tudo isso aqui abrangiu o conjunto dos números racionais, certo? Então aqui eu tenho menos 3 sobre 2, aqui eu tenho menos 2,1, certo? As dízimas periódicas, ok? O que é uma dízima periódica? Por exemplo, se eu pegar um número aqui, 1, e dividir por 3, eu vou ter isso aqui como 0,3333 infinitamente. Esse número que se repete, o 3 no caso, ele é chamado de período. Então, quando eu tenho um período, um número que se repete, repetitivo, eu falo que isso aqui é uma dízima periódica, certo? Uma dízima periódica. Já quando eu tenho um número que não se repete, por exemplo, se eu pegar aqui, vamos colocar aqui uma raiz quadrada de 2, você vai ter lá 1,41, 42, 75, um exemplo, tá? Eu não tenho certeza se é esse valor, mas quando você pegar, você vai ver que vai dar um número infinito e que esse número infinito não tem um padrão, não tem um período, um número que se repete constantemente. Então, nesse caso, esse número é chamado de dízima não periódica, certo? Porque eu não vou ter um número que se repete, certo? Um grande exemplo de uma dízima não periódica é o π. Você tem que o π é 3,1415, 19, 65, 30 e tal, aí vai. E não tem nenhum padrão. Então aqui é uma outra dízima não periódica, certo? Porque não tem um período. Logo, as dízimas não periódicas, como a gente já falou no começo do vídeo, elas são o quê? Elas são pertencentes ao conjunto dos números irracionais. Então, essas duas situações aqui, né, não é número racional, e sim irracional. Já a dízima periódica, ela faz parte também do conjunto dos números racionais, certo? Só para que você possa entender quais são os números que pertencem ao conjunto dos números racionais. Então vamos lá, vamos observar aqui uma coisa, uma situação. O conjunto dos números naturais, ele
é do zero até o infinito, ele está dentro do conjunto dos números inteiros, certo? Onde aqui eu só tenho os números positivos e aqui eu vou ter todos os números negativos. Tanto os naturais quanto os inteiros, eles estão dentro do conjunto dos números racionais, né? Que aqui eu já tenho as dízimas periódicas, né? Aqui eu já tenho o número decimal, aqui eu tenho a fração, certo? Então eu vou ter todos esses números aqui. Então é importante já você observar que os naturais estão contidos dentro do conjunto dos inteiros, os naturais estão contidos dentro dos números racionais, o inteiro também está contido dentro dos números racionais. O que isso quer me dizer? Isso quer me dizer, ó, uma vez eu peguei uma questão no concurso público que falou assim, para você assinalar, considerar as alternativas. Todo número natural é um número inteiro? Verdadeiro. Todo número natural é um número inteiro. Todo número natural é um número racional? Verdadeiro também. Todo número natural é racional, né? Como a gente viu o exemplo do 5. Pode ser escrito na forma de fração também, na forma com vírgula. Todo número natural é racional. Todo número inteiro é racional? Sim, também verdadeiro. Todo número inteiro é racional. Só que aí vem as questões ao contrário. Todo número inteiro é natural? Não, porque tem os números negativos. Parece que fica um pouco complicado de se entender, né? Porque são questões muito parecidas. Mas não é tão difícil. Se você prestar um pouquinho de atenção, você vai ver, certo? E da mesma forma que a gente viu o conjunto dos números naturais inteiros, a gente também tem os racionais não nulos, tá? Que vai entrar o zero, não vai entrar o zero, né? A gente vai ter os racionais não negativos, a gente vai ter os racionais positivos, né? Que são somente os positivos, a gente vai ter os racionais não positivos. Do mesmo jeito que a gente viu os inteiros, a gente também tem para o conjunto dos números racionais. E olha só uma coisa que é importante. Se você pegasse uma questão para você assinalar como verdadeiro ou falso, que trouxesse para você uma situação nesse exemplo aqui, ó, os inteiros, conjunto dos inteiros positivos é igual ao natural, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Porque os inteiros positivos aqui traz o zero até o infinito, só que só os positivos, que é o natural. Se você pegasse aqui os inteiros naturais, deixa eu ver aqui, os inteiros positivos assim, seria igual aos naturais não nulos, também verdadeiro, certo? São situações onde você tem que compreender e saber decifrar essa linguagem aqui, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou ter somente os números positivos e sem o zero, e aqui eu vou ter somente os números positivos e sem o zero. Então também é verdadeira essa situação, certo? Agora também a gente tem que ver, eu vou dividir aqui o quadro, tá? Porque os irracionais também é bem simples, né? O conjunto dos números irracionais representado pela letra I. Conjunto dos números irracionais, certo? Quais são o conjunto dos números irracionais? São as dízimas periódicas, não periódicas, desculpa. Toda dízima não periódica pertence aos irracionais. E quais são as dízimas não periódicas? O π, certo? Pertence aos irracionais, certo? Toda raiz que não é exata, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, toda raiz que não é exata, ela vai pertencer ao conjunto dos números irracionais, porque são dízimas não periódicas. Também pode ter números negativos, tá? Menos 1,35794,8. Isso aqui é uma dízima não periódica, não se repete. Então também é um número irracional. Então, para ser número irracional, tem que ser uma dízima não periódica, que a gente viu. E quais são as dízimas não periódicas, né? Pode ter número negativo, só não vai ter o zero, tá certo? Porque o zero ele faz parte do conjunto dos números racionais. E não existe nenhum número que seja racional
e irracional ao mesmo tempo. Ou ele é racional ou ele é irracional, tá certo? Então a gente pode definir tudo isso da seguinte maneira: eu vou ter o conjunto dos números racionais. Quando a gente pegou lá o começo, né, a gente viu que o R, conjunto dos números reais, ele era a união dos racionais com os irracionais, né? E a gente acabou de ver que não tem nenhum número em comum entre esses dois conjuntos, certo? Então, se eu pegar aqui os números naturais, estão dentro do conjunto dos números inteiros, certo? Que esses dois estão dentro do conjunto dos números racionais. Então, os irracionais são separados aqui, ó. Eu não tenho nada, e o real é tudo que engloba todos os outros conjuntos. Então, eu vou ter o conjunto dos números reais envolvendo todos os outros números, certo? Da mesma forma que a gente viu os irracionais não nulos, né? A gente também os racionais não nulos, os racionais positivos, os racionais negativos, a gente também tem os reais. Tem os reais não nulos, né? Tem os reais, somente os reais positivos, certo? Tem os reais não negativos, vai ter os reais negativos, certo? E tem os reais não positivos, ok? A mesma coisa no conjunto dos números inteiros. Então, todo número vai pertencer ao conjunto dos números reais, só que vai ter exceções. Por exemplo, quando é que um número não pertence ao conjunto dos números reais? Um exemplo só que a gente pode citar são raízes onde o índice é par, por exemplo, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, de números negativos. Então, sempre que eu tiver uma raiz quadrada, né, ou uma raiz quarta, ou uma raiz sexta, certo? Quando o índice for um número par, então essa situação não existe um número dentro do conjunto dos números reais. Então isso aqui não pertence ao conjunto dos números reais. Isso aqui não pertence ao conjunto dos números reais. Isso aqui não pertence ao conjunto dos números reais. Cuidado, porque essa situação é somente para raízes de índice par. Você vai entender melhor sobre isso quando a gente estudar radiciação, né? Radicais, raízes enésimas. Então a gente vai compreender melhor todas essas raízes, esses radicais. Agora, se você tiver uma raiz cúbica, por exemplo, de -8, agora aqui eu já tenho isso aqui como pertencente ao conjunto dos números reais, certinho? Porque essa situação aqui já existe, não é? Aqui, raiz com índice par não existe. Agora, quando o índice aqui é um número ímpar, então isso aqui é verdadeiro, tá? Certo? Isso aqui é verdadeiro porque não pertence, ok? Está conseguindo compreender? Quando o índice é ímpar, então se você pegar aqui um índice ímpar, né? Raiz de -20, aqui sim, certo? Pertence ao conjunto dos números reais. Só não vai existir quando for uma raiz com índice par. Tudo bem? Então, é basicamente isso, né? Você conhecer a simbologia, saber qual é a letra que representa cada conjunto. Você precisa, se eu fizer um resumo aqui, por exemplo, a gente pegar o número 2 para você colocar como verdadeiro ou falso. 2 pertence aos naturais? Verdadeiro. 2 pertence aos inteiros? Verdadeiro, pertence aos inteiros. 2 pertence aos racionais? Verdadeiro, né? 2 pertence aos irracionais? Aí aqui é falso, certo? Porque os irracionais é um conjunto separado, certo? 2 pertence aos reais? Verdadeiro. Então, por quê? Porque o número natural, como a gente viu, ele pertence, ele está contido dentro dos inteiros, né? Que está contido dentro dos racionais, certo? Então a gente já percebeu isso. Então
todo número que é natural, ele é inteiro e ele é racional. Então, se o 2 pertence aos naturais, logicamente ele vai pertencer aos inteiros, ele vai pertencer aos racionais também, certo? Só não aos irracionais, porque irracional é só dízima não periódica. E os reais são todos os números, então o natural também está aqui dentro do conjunto dos números reais, certinho? Então você vai ter que ter bastante cuidado com relação a isso aí. Tem que ter muita atenção nessa relação de pertinência, tá? Para saber identificar, certo? Se você pegar a raiz quadrada de -9, pertence aos reais? Falso, né? Aqui é falso, porque raiz quadrada negativo não pertence ao conjunto dos números reais. Agora, se você já tivesse assim, ó, não pertence aos reais, aí aqui já seria verdadeiro. Então você tem que ter muita atenção, muito cuidado, tá certo? Eu vou colocar uma atividade para que vocês possam fazer e aí vocês vão treinando para saber se você realmente conseguiu compreender esse conjunto dos números reais em si, tá certo? Na próxima aula a gente vai falar sobre a teoria elementar dos conjuntos, que foi o que vocês pediram, mas eu não poderia falar sobre a teoria elementar dos conjuntos sem apresentar para vocês todos os conjuntos numéricos. Então fica aí, a gente se vê na próxima aula e um grande abraço a todos.